Então, o psiquiatra Reich, psiquiatra austríaco, autor do livro A Biopatia do Câncer, ah, escreve o seguinte relato no livro, em relação a um caso. Antes de analisar esse texto do Reich, é interessante observar esse quadro do Goya, um pintor espanhol, que mostra esse gigante levantando ali o seu punho, que é a representação das pulsões inconscientes, que sempre predominam, apesar do sistema maníaco, do mecanismo de defesa, da resistência do paciente em relação a essas pulsões adversas, né, contraditórias. Nesse quadro ele coloca exatamente essa posição de superioridade absoluta, trazendo aí o terror, mais ameaça. Bom, nesse caso, passando por cima no texto, né, a paciente que apresenta um tumor de mama, né, ela tem dificuldade de ficar em pé sozinha, ela precisa ali de ajuda. A aparência da face, né, cinzenta, um problema ali localizado, né, na 12ª vértebra dorsal. Na mama esquerda, né, exibia ali um tumor, tamanho de uma maçã pequena, pouca mobilidade. A presença do bacilo T, né, que em TOD em alemão, né, que significa morte, né, a bactéria presente. Bactérias de putrefação, né, alongadas, sinuosas, enfim. Glóbulos vermelhos no sangue, em som maior, a parte desintegração. O bacilo T aí é o foco principal. É a radiação fraca, oculação, ok? Alguns relatos. No exame de raio-x, na quinta vértebra cervical, colapsada ali, significativo, encontrado outra porção dorsal, colapso da 12ª vértebra, estreitamento do espaço, forte sugestão de lesão metastática. Não há lesões presentes na porção lombar, na porção lombar, articulação, ok, conclusão. Lesões metastáticas. Metástase. Bom, enfim, aí o médico, aí viu o médico que enviei, né, a paciente, a parte aqui interessante. Para exame geral, afirmou que não havia mais esperança para o caso. Com base no exame do raio-x, no entanto, foi a fraqueza, né, biológica do sangue, e não as radiografias, o que mais causou impacto. Couraça muscular é justamente a forma como Reich descreve quando há uma defesa em relação a essas sensações vegetativas no corpo, que o Freud chamava no início, lembrando de Nietzsche, de alma. Né? O paciente evita essa sensação, que seria chamada de emoções. Existem apenas dois tipos de emoções, que seria amor, quando você sente, aceita essa sensação, e a outra seria medo. As outras formas são sentimentos. Ódio, por exemplo, é um sentimento contra essas sensações afetivas.
Bom, continuando ali pela primeira, a seguinte, a mandíbula estava tensa, então aí é interessante observar que a reação física do paciente, inconsciente, evidente, do paciente, é toda ela na direção de uma defesa contra as sensações do corpo, as sensações vegetativas. Então essa tensão apertada falava entre os dentes, sibilando, agiram espasmos, tentativa de abaixar a mandíbula, a musculatura superficial profunda do pescoço, a rígida. A paciente mantinha a cabeça de algum modo puxada para dentro, né, inclinada para frente. E aqui começa como se estivesse com medo de que algo terrível pudesse acontecer ao seu pescoço e se ela mexesse a cabeça. Então é interessante aqui na observação do Reich, médico psiquiatra, inserindo de forma única, né, essa questão do mecanismo de defesa do paciente contra as sensações vegetativas no corpo, o que é absolutamente ignorado enfim. A princípio, a posição da cabeça do pescoço parecia a decorrer, ok? Quinta vértebra, ok. Ponto interessante, importante. E aqui sim, aqui é a parte mais importante, né? Então, uma fratura da coluna cervical, consequência de um movimento excessivamente rápido, extenso, demais. Como ficou claro, mais tarde, a paciente se aproveitou desse fato como defesa neurótica. Toda essa forma de defesa física do paciente é, na verdade, uma defesa neurótica contra as pulsões inconscientes, que são as emoções, as sensações no corpo. O medo de mover o pescoço existia muito tempo antes do colapso da vértebra. Algo praticamente, vamos dizer assim, impossível de ser observado, porque não é algo que você, sem a teoria, sem a visão teórica, você não teria como inserir esse aspecto dentro do contexto da análise. Com efeito, sua postura na região da cabeça e do pescoço era apenas a parte de uma atitude não biofísica geral, que precisávamos entender não como resultado, mas como a causa biopática de seu câncer. É assustador, né? Quando você observa que como o aspecto do inconsciente afetivo emocional afeta diretamente, né, na soma, né, no corpo, que é psicossomática. Aí tem outras questões mais e aí vai. Mas enfim, o foco, a questão principal é: se você foca no sintoma, você não vê a solução. Se você foca no problema, você não vê a solução. Para enxergar a solução é necessário focar além do problema. Então, na questão do câncer, que é uma doença sistêmica, né, o corpo inteiro adoece, não é um tumor. A doença não é o tumor, somente o tumor, né? O tumor é um sintoma, é um resultado da doença. Então, o interessante é observar que, em relação ao câncer, o foco não deve ser exatamente o sintoma, o tumor, mas sim o corpo todo, considerando o aspecto emocional, inconsciente do paciente, que nada sabe sobre isso. E novamente, para encerrar, o quadro do Goya, que tem exatamente esse sentido. Aqui seria mais uma relação de objeto, não poderia ser usado em outro contexto.
mas o inconsciente, as pulsões inconscientes determinando absolutamente e decidindo absolutamente o destino de cada um de nós. É isso, né? Esse é o fator mais relevante. Em relação ao câncer, eu imagino como é feito o trabalho na área de psicologia hospitalar em relação a pacientes oncológicos, né? Quando esse é o fator determinante.